RFI convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber Yuska Paola Costa Aguiar, uma especialista brasileira da área da ciência da computação que procura tornar o universo digital mais acessível a pessoas com necessidades específicas como autistas ou portadores da síndrome de Down. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Seja muito bem-vinda, Yuska. Obrigada, eu agradeço o convite. Você é professora da Universidade Federal da Paraíba, mas atualmente está aqui na França e fica até o início do ano que vem, não é? Para trabalhar como professora convidada da Universidade de Aix-Marseille, Marselha, no sul aqui da França. E atualmente, Yuska, você se dedica a pesquisas para facilitar o uso de softwares por autistas. Explica para a gente, são muitas necessidades específicas desses usuários, das pessoas que têm autismo? Então, são muito abrangentes as necessidades dessas pessoas, no sentido de que cada indivíduo com autismo, assim como os indivíduos que não têm autismo, eles possuem características diversas. Mas, particularmente para os autistas, as pessoas com autismo, existe uma variação muito grande inter e intra-individual. O que é que significa? Que cada um deles pode se comportar e apresentar as facetas do autismo de forma muito plural, com uma diversidade muito grande. E, além disso, essa diversidade ela pode ser alterada ao longo do seu desenvolvimento. Então, diante de certas circunstâncias, o comportamento do indivíduo é mas ele pode modificar, assim como de todos nós. Agora, como é que entra, no caso, a ciência da computação para ajudar essas pessoas com diferentes graus aí de autismo, Yuska? Exatamente. Quando a gente pensa na pluralidade das pessoas com autismo, a gente pensa também no sentido de que a computação ela pode ser uma ferramenta para auxiliar nas intervenções que são feitas junto a essas pessoas. Classicamente, no sentido de que as práticas convencionais que são feitas com essas crianças ou com os adultos, adolescentes que têm autismo, elas são muito focadas na personalização, ou seja, cada atividade é feita específica para um indivíduo num determinado momento da sua vida e as repetições das atividades, elas podem fazer com que comportamentos desejados, eles se afirmem, se consolidem, e que comportamentos que não são desejados, eles sejam enfraquecidos. Então, tanto a questão da personalização, ela pode ser mais fácil a partir do computador, assim como a repetição, ela é mais fácil quando você tem o uso da informática. Por exemplo, numa sessão terapêutica, várias intervenções elas podem estar sendo feitas com o indivíduo, mas ela tem um tempo de duração específico e aí tem várias vezes que acontece ao longo de um mês. E aquela repetição ela vai ganhando força ao longo do tempo. A mesma coisa acontece com o uso do computador. Não que vai existir uma substituição do terapeuta, mas a possibilidade de fazer uma mesma atividade várias vezes, sem que seja necessário fazer em papel, por exemplo, a atividade várias vezes adaptada para aquele indivíduo. Agora, em relação ao autismo, existe uma imagem, até um estereótipo, né, em relação ao autista, principalmente com relação à criança. Quando se fala em autismo, a primeira imagem que se vê é de uma criança autista que vive no mundinho dela, fechado e tudo, né? Além desse estereótipo também que precisa ser quebrado, em que sentido essas funcionalidades do computador, os softwares, podem ajudar a quebrar essa barreira dos autistas em relação ao seu comportamento social? Certo. A ideia da criança com autismo ela é mais forte, eu acho que inclusive porque existe uma necessidade de diagnóstico bem precoce. Então, quanto mais cedo é diagnosticado, mais cedo acontecem as intervenções e melhor é o desempenho da criança em seu desenvolvimento até se tornar um adulto. Então, eu acho que essa ideia da criança ela vem muito com essa necessidade de um diagnóstico prematuro que acontece em torno dos 3 anos de idade. O estereótipo da criança no seu mundo, isolada num canto, ela também é reflexo de uma falta de informação, digamos assim, popularizada, sobre a variação possível de comportamentos
nas pessoas com autismo. Então, pode existir aquela criança que está no canto, que bate as palmas, que tem movimentos repetitivos, que não olha para as outras pessoas, como existem outras crianças, outras pessoas, outros adultos que têm autismo e que mesmo assim elas conseguem ter um nível de funcionalidade e de sociabilidade mais próximo do que é considerado normalidade, né? Das pessoas típicas. Em relação ao computador, o que pode, né, o computador, esses softwares ajudar, então, nesse comportamento social, na melhoria, talvez, dessa interação com outras pessoas ou com o mundo ao seu redor? Certo. Uma das teorias que existem, que inclusive ela foi fundada pelos professores com quem eu tenho me relacionado no Centro Psyclé, lá em Marseille, em Aix-Marseille, é a teoria de que o mundo vai muito rápido para as pessoas que têm autismo. Então, elas têm uma capacidade de percepção auditiva e visual que é muito particular e que é muito difícil de acompanhar para elas. Significa que existe uma das características do autismo que é a fuga do olhar. As pessoas com autismo elas não conseguem olhar para os olhos das outras pessoas. Isso em virtude, por exemplo, do movimento que os olhos fazem e que são perceptíveis para as pessoas com autismo e que distraem elas muito facilmente. Então, uma das técnicas que podem ser utilizadas a partir do computador é tentar fazer o mundo mais lento. Então, um software que foi desenvolvido no Centro Psyclé pela professora Carole Tardif, que é com quem eu tenho interagido, se chama Logihau. E é um software que faz um ralentissement, ele deixa mais lento tanto o vídeo quanto o áudio. E a partir daí, as crianças, as pessoas que utilizam esses softwares, eles conseguem entender as mensagens que são tratadas e elas conseguem, inclusive, direcionar o olhar para os olhos dos personagens, das pessoas que estão no computador, no tablet, a partir do uso desse vídeo. Então, é um instrumento que pode auxiliar no acesso à informação. Uma outra forma de fazer o uso de computador é para comunicação aumentada e alternativa. Então, algumas pessoas com autismo elas têm dificuldade de se expressar oralmente. Então, o uso de cartões com imagens, com fotografias, ela é utilizada na terapia convencional, mas ela pode ser potencializada numa ferramenta com um computador. Então, um tablet que tira uma foto de uma imagem, de um objeto, e tem a possibilidade de associar um áudio a essa imagem, faz com que a criança possa se comunicar com outras crianças ou com outras pessoas, independente das suas condições de desenvolvimento cognitivo. Agora, Yuska, qual que tem sido a evolução desse trabalho de associar o mundo da computação com o mundo do autismo? Porque, na verdade, são dois universos paralelos, né? De uma certa forma, o segmento tecnológico e o segmento relacionado à psicologia e à medicina. É mais ou menos recente essa preocupação de juntar esses dois universos? Como é que se dá isso na prática? É uma necessidade, porque boa parte das pessoas que trabalham com computação, elas desenvolvem softwares que vão ser utilizadas para outras pessoas, né? Então, o usuário final é uma pessoa. Então, o desenvolvedor de software ele precisa conhecer quem é essa pessoa que vai utilizar o sistema que ele está desenvolvendo. Quando a gente tem usuários específicos, no caso, pessoas com alguma deficiência, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, as necessidades e as particularidades dessas pessoas são ainda mais importantes de serem consideradas no desenvolvimento do software. E quem detém o conhecimento a respeito dessas particularidades são as pessoas que trabalham com psicologia, que trabalham com fonoaudiologia, com medicina. Então, a interação entre os profissionais de diversas áreas se faz necessário para que os produtos que vão ser desenvolvidos eles sejam adequados ao público para o qual ele se destina. Agora, você percebe um interesse de empresas, porque existe também um aspecto mercadológico aí, né? No sentido de oferecer produtos para um público muito específico, na medida em que é difícil de detectar, inclusive, essa população, digamos assim, dá para perceber um interesse mercadológico em desenvolver produtos
específicos para as pessoas com esse tipo de deficiência? Existem várias propostas que já estão sendo desenvolvidas no Brasil e aqui na França, e é um mercado promissor, não só no sentido mercadológico, mas no sentido de tornar a informação acessível para as pessoas que geralmente elas são excluídas do convívio cotidiano, do que a gente tem acesso normalmente. Então, existem várias propostas que trabalham nesse sentido, inclusive tem uma empresa, a Alticiel, que ela fez recentemente um conjunto de softwares num tablet dedicado para pessoas que têm autismo. Então, todas as aplicações e a própria apresentação do tablet, ela é apropriada para esse tipo de usuário que tem dificuldade, por exemplo, motora para o manuseio de um tablet fino. Ela tem um casco que faz com que ele seja mais fácil de ter a pegada mesmo do próprio tablet. Então, existem sim alternativas diversas. O campo é extremamente vasto, a necessidade é uma realidade e eu acho que a interação é muito promissora no sentido de fornecer essas novas ferramentas para serem utilizadas. Você está aqui na França desenvolvendo o seu pós-doutorado nessa área. Você percebe uma evolução maior na França do que no Brasil em relação a esse tema, o desenvolvimento de software para pessoas com necessidades especiais, no caso especificamente o autismo que você estuda? Eu acho que não só voltada para a questão do desenvolvimento de software, mas para uma conscientização coletiva sobre o que é o autismo. Então, no Brasil, é extremamente recente as políticas que começam a falar sobre o autismo, a inclusão do autismo, as leis que fazem com que as pessoas com autismo elas tenham os mesmos direitos das outras pessoas com deficiência. Então, a lei ela data de 2012 e as diretrizes do Ministério da Saúde voltadas para o atendimento pelo SUS para esse público, elas são de 2013. Então, é extremamente recente. E essa necessidade ela vem a ser impulsionada quando o governo, as leis, elas começam a mostrar a importância dessa inclusão, dessa acessibilidade. Então, a França, ela realmente está à frente nessa conscientização e também no reflexo que essa conscientização traz para o desenvolvimento de software, para o desenvolvimento de instrumentos e intervenções pedagógicas e terapêuticas. Muito obrigado, então, Yuska Paola Costa Aguiar, professora de computação da Universidade Federal da Paraíba, pela entrevista ao RFI Convida. Obrigada.